Seja muito bem-vinda ao podcast Pode Comer. Eu sou a Nutri Bárbara Munari, nutricionista comportamental. Nesse podcast aqui, para estrear, a gente tá com a Emily, que é proprietária da Zanner Confeitaria. Eu que nem gosto de um docinho. Hoje, a Emily vai falar como é tentador tá em meio a tanta disponibilidade de doce e, ao mesmo tempo, ter um relacionamento saudável com a comida. Emily, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa de tratar de assuntos tão difíceis de uma forma mais natural. Eu queria que tu começasse contando, então, como que foi pra ti, assim, onde que surgiu essa ideia de ter uma confeitaria? Conta mais. Eu comecei com os doces, eu era super nova, no finalzinho ali do fundamental, eu queria fazer um curso pra entrar em uma escola. E a gente não tinha condições de pagar, enfim, eu tive a ideia de vender trufas. E aí comecei extremamente informal, vendendo as trufas ali na escola. E eu fui aprovada na escola, passou um tempo, e eu vi ali como uma fonte de renda fazendo brownies e outros doces, até vir a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, todo mundo com um tempo ocioso em casa, eu resolvi que a confeitaria podia ser realmente algo mais sério. E aí, a gente abriu como empresa mesmo, CNPJ, abrimos no iFood e a gente começou a fazer feiras ali pela cidade. Ai, que legal! Ainda na casa dos meus pais. E a gente produzia ali, começou a receber encomendas, tudo mais. Até as aulas voltarem ali, finzinho da pandemia. Presencial. E aí eu decidi que a química, que era o curso que eu fazia, não combinava comigo tanto quanto a confeitaria. Eu realmente tinha muito prazer em estar fazendo os doces. Era algo que brilhava mesmo no meu olho, muito mais do que de jaleco fazendo ali as funções da química. E que a confeitaria podia ser um trabalho, podia ser algo sério mesmo. E aí, ali no finzinho da pandemia, a gente abriu a loja física. Foram quase 2 anos de loja. Foi. Até a gente vai citar bastante hoje ainda o período da loja, que acho que foi o período que foi mais difícil, assim, as tentações e que geraram mais gatilhos que a gente trata hoje. Sim. E aí, agora, no ano passado, eu recebi a bolsa para a faculdade. Então, a confeitaria hoje trabalha de um modo mais enxuto, como um ateliê, recebendo encomendas ainda no iFood, principalmente aos finais de semana. Muitas encomendas. Sim. E como que era a tua relação com a comida, assim, com o doce em específico, né, Emily? Quando tu começou lá no comecinho, sabe? Me conta mais. Nessa primeira época, super tranquila, acho que eu fui começar a entender que não era tão saudável ali na época da loja, que foram momentos que geraram mais ansiedade. Acho que eu hoje sou muito nova, na época que a gente abriu a loja eu era muito mais. E, claro, negócio no início as coisas davam mais errado, aquela pressão de estar aberto ao público, datas comemorativas. E eu não fazia terapia ainda, então eu não sabia lidar com a minha ansiedade. Então acho que foi a partir dali que às vezes, num Natal, num dia corrido, não dá tempo de parar pra almoçar, come um bolo e aí segue o dia todo sem comer nada. Aí de noite, pra comemorar o dia que deu certo, come um X, come uma pizza com a equipe. E a longo prazo, numa data específica, ok, mas a longo prazo, quando isso começa a ser frequente, é que começa realmente a me preocupar e de relacionar esses hábitos com a ansiedade. Então, tu acha que, tipo assim, de tanto tu fazer aquele hábito, tipo, vou pegar um bolo, vou comer isso aqui, depois eu vejo rapidinho, nananã, ou então vamos comer pra recompensar, né, o dia que foi produtivo, sei lá, com a equipe. Tu acha que de tanto fazer isso acabou se tornando um hábito? Isso. E acho que entender o quão... Que nem eu disse, em um dia pra comemorar com a equipe, ok, mas abrir mão de estar organizada ali minha alimentação e de fazer uma refeição decente acabava prejudicando. Não, claro, a gente se preocupa, acho que qualquer mulher que, né, pressões e tal, se preocupa com a estética, mas muito além
do corpo mesmo, do corpo aguentar uma rotina na cozinha. Sim. E de estar bem alimentado e de estar bem nutrido pra dar conta das demandas ali de dentro de uma cozinha, né? E tu tinha que te dividir com a cozinha e mais a faculdade, é isso? Agora sim. Agora sim. Agora a tá. rotina é que aí entra outra questão, que antes eu ainda tinha um pouquinho mais de tempo de compensar com exercícios, né? O que também não era uma mentalidade tão saudável, Sim. né? De pensar, já que estou treinando, posso comer. Uhum. E quando eu entro pra faculdade, eu já não tenho mais tanto tempo pra treinar. E aí entra aquele outro gatilho de, já que não estou treinando, posso não me preocupar com a alimentação. Temos um ponto de alerta aqui. Já que. Já que, né? A famosa já que. Mas eu tava pensando aqui, né, que alguns pensamentos acabaram tomando conta, assim, da tua cabeça, né? Por exemplo, com a equipe, né? O dia foi tão puxado, vamos comer para comemorar. Depois a gente tem outros pensamentos do tipo, ansiedade, né, que tu falou. Conta mais, assim, a ansiedade, tu acha que, tipo assim, era mais assim, vou comer o que tá disponível, porque eu tô ansiosa, ou tipo assim, já que tá disponível, eu vou comer porque eu vi e foi um gatilho visual. Acho que o importante é a gente relacionar a confeitaria com essa disponibilidade, porque quando a gente, sei lá, pensar alguém que quer parar de fumar, que quer parar de beber, o primeiro conselho que todo mundo dá é de perder o contato, né? Ai, sim. E quando eu entendi que não era saudável, eu não posso simplesmente perder o contato com os doces, Sim. é meu trabalho. Quando eu não tô literalmente com a mão, eu tô sentindo o cheiro da produção, eu tô postando uma foto, editando um vídeo, então eu tô ali na tentação o tempo todo, né? Sim. E aí, nesses momentos mais ansiosos, em dias mais cheios, em dias que entra um pedido no iFood atrás do outro, às vezes só pela euforia, talvez, eu querer sentir um afago, sabe? Uma calma. Eu acabei relacionando que nesses dias mais corridos eram os dias que eu acabava comendo mais doces, sem nem conseguir contabilizar. Deixando claro que o problema não é o doce. Definitivamente, eu nunca vou falar isso. O problema não era o doce. Não é o doce. E comer uma porção de doce num momento de correria, ok. Não é o mais ideal, mas ok, né? Mas a quantidade que eu tava comendo começou a me assustar, assim. E ser sempre, pontualmente, nesses momentos de mais correria. Entendi. E aqueles pensamentos que tu trouxe, né? Depois a gente entrou na questão da ansiedade ali, né? Mas que a gente tava falando sobre os pensamentos sabotadores e tal. E tinha um pensamento do jaquê, não estou treinando, então vou comer mesmo, né? E tinha o pensamento também do estou treinando, então já que estou treinando, posso comer. E de relacionar uma coisa com a outra. E o treino deixar de ser algo pra me manter saudável, me manter em forma e disposta e virar algo alinhado 100% a compensar o que eu comia, né? Sim. E como é que tu se sentia depois de comer? Normalmente culpa, que é algo que a gente trabalha bastante até hoje. Porque é diferente, acho, de tu ir num aniversário e aí tu acaba comendo ali com as pessoas no momento de confraternização e tal. E no meu caso, de que era, uma segunda-feira à tarde, as pessoas estavam na minha volta, ao meu ver, né, seguindo a alimentação normal delas. Sim. E eu tava comendo doce sem motivo algum, às vezes sem nem vontade, só pra aliviar aquela euforia ali da produção. Da produção. Sim, porque daí tinha bastante demanda. E é só tu que produz lá? Não, agora, hoje, no ateliê, é com a minha mãe junto. Ela cursou gastronomia, agora a gente trabalha juntas. Ai, que show! O que facilita um pouquinho, né, da correria, de eu estar na faculdade durante o dia e ela tocar o ateliê enquanto eu não tô. Ai, que bom, que maravilha. Tá, e olha só, me diz uma coisa. Bom, tu tava ali na tentação dos doces, né, praticamente todo dia e tal. E como é que deu essa virada de chave, assim, tipo, isso aqui não tá legal, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Que eu tô comendo muito doce, porque eu tô me permitindo demais. Onde foi essa virada de chave, assim?
Acho que eu comentei que eu fazia terapia, e aí a gente ficou uns 2 meses, eu e minha psico, conversando sobre a alta, porque a gente já vinha. Eu já não tinha mais grandes crises, eu já tinha solucionado as questões grandes da minha vida que me incomodavam muito, a gente tinha solucionado, tinha dado um jeitinho ali, eu tinha aprendido a interpretar os gatilhos, e desses meses que a gente falava sobre alta, a única queixa que eu tinha era o descontrole com a comida. Entendi. Era a culpa, era não me sentir bem. A gente passava por todos os temas, família, relacionamentos, amigos, e aí tudo a gente vinha alinhando, e aí quando chegava no ponto seguir a dieta, porque eu fazia dieta com outra nutricionista, vinha sempre eu não tô satisfeita com o meu corpo, eu não tô satisfeita com o que vem acontecendo, e aí comer uma pizza num aniversário era algo super culposo, e aí já que eu comia pizza no aniversário, eu vou botar esse final de semana fora, e aí não me senti bem hoje, eu vou comer todos os doces que eu tiver disponibilidade, que eram muitos. E aí a gente entendeu que, depois de interpretar todos esses gatilhos, de saber lidar, ela ter me ensinado a lidar com ele sozinha, o único que ela não tinha mais o poder de me ensinar a lidar era o da alimentação, né? Porque eu já fazia acompanhamento com essa outra nutri, e a gente já entendeu que a restrição não tava mais fazendo sentido, que só me gerava muita culpa. E daí a gente foi procurar uma nutri que se adequasse à ansiedade, que entendesse. Ai, que nutri maravilhosa! Quem será? Ai, que nutri legal. Sim. Essa, né, que tu achou. E que os momentos de uma brecha, de uma data comemorativa, de um momento de afeto, de um momento entre amigos, não gerassem um momento de culpa. Sim. Às vezes, eu queria deixar de sair com os meus amigos, deixar de ir no aniversário, deixar de fazer algo com tanta obsessão que eu tinha de ter, enfim, o corpo ideal e de ter o desempenho no esporte, porque eu treinava CrossFit de uma forma mais intensa na época. Sim. E aí acabava sendo superior, às vezes, um momento legal com as pessoas, ou abrindo mão de outras coisas que eram prioridade pra mim. E aí, na soma disso, gerava mais ansiedade ainda, mais frustração. Sim. E aí foi quando eu entendi que, bom, isso realmente é um problema. E aí foi quando nos encontramos. Nos encontramos na vida, né? Sim. Mas olha só, tu disse que fazia acompanhamento com outra nutri antes, né? E ela te deu uma dieta, né? E como tu se sentiu fazendo essa dieta? Como que era essa dieta? Então, quando eu comecei a fazer com ela, eu tinha recém começado no CrossFit, fazia poucos meses. E eu queria aumentar meu desempenho. É um esporte super competitivo e eu sou particularmente bem competitiva comigo mesma. Eu queria tá me superando e tá bem no esporte. E aí foi a minha procura pra ela. E a gente acabou... no que ela me prescreveu, eu sou bem disciplinada, assim. Então, eu segui e eu acabei engordando bastante. Acho que... Não sei se não era a especialidade dela lidar com pessoas que praticavam crossfit ou com vegetarianos, porque eu também não tenho o detalhe de não comer carne. E aí eu acabei engordando, o que acho que pra situação ali foi a pior das hipóteses, porque agrega, né, a baixa autoestima com tu não te sentir bem com... Mesmo tu tendo uma disciplina, tu não te sentir bem com os resultados que tu tá tendo, acaba piorando, né? Porque, na verdade, tu buscou uma coisa e, no fim, foi pra aquele lugar que tu não queria estar, né? E eu demorei muito tempo pra perceber. Eu segui praticamente 1 ano as dietas dela. E aí, quando eu vi foi bastante tempo, né? Sim, aí quando eu vi que eu não tava no resultado que eu mesma tinha me prometido. E, ok, tinha melhorado o meu desempenho no esporte em certa parte. Não sei se tão relacionado à alimentação, mas eu não gostava do que eu via. E aí já não fazia sentido. Porque o esporte tinha sido algo pra eu tá convivendo com as pessoas, e eu tá me sentindo bem em mim, e disposta, e aguentar a rotina na confeitaria. E acabou se acumulando com uma visão estética minha que eu não... Que tu não... Tá. E foi a tua psico que recomendou a nutri comportamental, ou foi tu que foi pesquisar, assim, e tal? Comportamental foi a psico. Foi a psico, né? Foi a psico. Ah, entendi. Ela já sabia. O que ela te comentou sobre nutri comportamental?
Ela é mais focada, assim, em ansiedade. Então, e a gente ficou bastante tempo, acho que foi quase 2 anos em terapia, toda semana. E eu sou bem disciplinada, então era dia de terapia, e dia que eu reservava pra entender, pra interpretar. E eu queria realmente, até pro meu trabalho, ser uma pessoa ansiosa no meu trabalho não fazia sentido nenhum, não era saudável. E hoje ter uma rotina mais tranquila e a conciliar mais tantos pedidos e datas comemorativas grandes é algo que vem desse trabalho que a gente teve. E esse trabalho que a gente teve. Que foi bem trabalhoso. E ela ter aconselhado uma nutricomportamental foi, acho que principalmente por todas as vezes que eu chegava no consultório com uma queixa de, meu Deus, ontem... Ela, como é que foi ontem? Foi muito legal, saí, vi meus amigos, mas, cara, comi demais. E aí, como a gente tinha comido um X, daí eu comi um doce. E aí, como a gente tinha comido doce, no outro dia eu tomei um café da manhã errado, e aí eu não fui treinar. Uma coisa levava a outra. Um efeito cascata, assim. Mas, então, tu te deu conta, assim, né, também, de que teu comportamento não tava legal, né? Porque tava sendo repetitivo, assim. Não era só no momento da confeitaria daí, né? Começou a meio que se expandir para todos os momentos do dia, assim, né? Porque daí tu, saí com meus amigos, daí não sei o que, e de noite, de tarde, de manhã e tudo mais. Qual o tempo que tu fica lá na confeitaria? O dia todo? Agora que eu estou de férias da faculdade, sim. O dia todo agora. E normalmente, na rotina da faculdade, eu fico às noites, fim de tarde, e finais de semana. E aí, finais de semana que são mais intensos, que geralmente são pedidos de aniversário, noivado, casamento. Que daí são pedidos maiores. E olha só, tu acha que tem alguma questão, assim, do tempo? Quanto mais tempo tu tá lá dentro da confeitaria, com tanta disponibilidade, tu acha que dá mais vontade de comer ou não? Eu acho que antes, quando não tinha a minha alimentação padrão organizada assim, na época da loja eu não tinha meu almoço ali separado, não tinha meu iogurte zero na geladeira e meus biscoitinhos de arroz. Então, acabava, tô muito tempo aqui, deu muita fome, vou comer o que tem disponível. E aí, hoje, eu abro a geladeira e ok, tem muitas caixas de leite condensado, e aí tem muitos chocolates, e aí tem muitos bolos que não tem problema nenhum eu comer. Tem, mas não... Mas aí tem o meu iogurtinho zero ali, tem meu creminho de ricota, meu queijo, dá pra fazer um sanduíche com a rotina mais organizada também. Acho que na época da loja, pela inexperiência, era muito mais corrida. E às vezes não dava pra parar e fazer um sanduíche. Hoje a gente tem tudo tão organizadinho que dá pra parar. Tomar um chazinho. Que bom. E, bom, a gente começou o nosso acompanhamento, né? E tu me trouxe todas essas questões ano passado. E o que foi, tipo assim, que marcou, assim, a tua transformação? Porque hoje, o teu relacionamento com a comida, mesmo tendo a confeitaria, é totalmente diferente do que era antes, né? Da gente iniciar o nosso processo juntas. O que tu acha que foi o pulo do gato, assim? Eu acho que o nome da confeitaria já diz o que a gente propõe, né? Zanner Confeitaria Afetiva. A gente pensa que, bom, um doce normal, tu pode ir ali na padaria, no mercado, tu compra e tu mata a tua vontade de açúcar. O que a gente propõe na confeitaria são doces personalizados, desde o sabor até a decoração. E que tu me peça, na hora do teu bolo, é pra minha avó e ela gosta de margaridas. A gente vai fazer um bolo de margaridas e do sabor que ela gosta. E a gente tem, desde os sabores, dos bolos caseiros, o bolo de cenoura, o red velvet, a gente tem todo esse cuidado pra ter realmente afeto. E a gente tem clientes que a gente fez formatura da moça, e aí ela se casou, e aí a gente fez o casamento, e aí agora ela tem filho, e a gente fez... Então a gente participa de verdade, assim, dos momentos de afeto da vida dos nossos clientes. E é bem o propósito, né? E o que me bateu mais, assim, quando a gente começou a entender, porque os doces que eu comia eram os da confeitaria, na maior parte do tempo. Eu não ia no mercado e comprava uma barra e comia inteira. Eu comia ali durante o dia de produção. E aí o que me pegou foi que, bom, eu tava propondo para os meus clientes esses reais momentos de afeto que a gente prometia, eles estavam acontecendo. E pra mim não era isso. Eu recebia mensagens
lindas, feedbacks incríveis. Já a textura, a decoração, todo mundo se emocionou, foi muito bom. E pra mim não era isso, eu não sentia. Quando eu tava comendo praticamente o mesmo doce, mas eu tava comendo um pedaço de um retalho de um bolo, eu tava comendo raspas de colher. E eu não tava, tava matando ali a vontade do doce, tava sentindo ali. Mas eu não tava tendo todo esse afeto, todo esse carinho que eu tava propondo pros meus clientes. Por que eu não mereceria sentar e realmente comer uma fatia de bolo no momento especial? O doce pra mim é sempre algo que nem sentir o sabor. Isso, tava sendo muito no automático, né? Tipo, comer por comer. E, na verdade, quando tu percebeu o propósito que tu tava oferecendo pro teu cliente e que tu não tava sentindo aquele propósito, né? Aquela sensação. Porque que nem a gente falou antes, o problema não é o doce. Sim. De modo algum, Não, nunca, jamais. Eu nunca falaria isso. Eu como ali quando dá vontade, mas quase todo dia eu como. Hoje, antes de vir pra cá, comi um brigadeirinho. Olha aí. O que antes... Eu não trouxe um brigadeiro. O que antes, talvez, fosse 10 brigadeiros só pela ansiedade de ter que vir no podcast. E aí come até dar o tempo. E hoje não, foi... depois do almoço, uma vontade de um brigadeiro. E aí fui fazer pro meu priminho. Vou comer um também. E aí foi bom sentir o gosto, sentir o sabor. E foi bem natural. Isso. E parar de ser o automático de só deglutir o doce e passar ser algo prazeroso e afetivo. Sim. Como é pros meus clientes. Sim. Então tu acha que o ponto, assim, foi a questão de parar de comer no automático? Isso. Foi esse o ponto que, tipo, mudou a tua relação com a comida, com o doce, com o propósito que tu queria oferecer pro teu cliente. Então, essa foi o pulo do gato. Isso. E acho que pra mim, eu acabava comendo ali na produção, né? Trabalhando. Mas é algo que eu vejo muitas pessoas comentando que come mexendo no celular. Sim. E olhando TV. E às vezes nem tá sentindo gosto e nem tá e tu era enquanto tava produzindo. E eu era quando tava produzindo, a mesma coisa. Sim, bem no automático. E tu acha que, se fosse pensar assim nas estratégias que a gente usou, sabe? Durante o processo todo, né? Quais que tu acha que foram mais, assim, importantes? Que foi estratégia, assim, que tu conseguiu mudar mesmo o que tu tava tendo de comportamento? Acho que a primeira foi interpretar o que era fome e o que era vontade, porque eu realmente tenho vontade de comer os doces. Modéstia à parte, eles são muito bons. Então, às vezes, é realmente vontade. E são bons mesmo, porque eu já comi. E aí eu penso se faz sentido comer ele, se é realmente vontade, ou se é fome. E aí, como a gente comentou antes, agora eu tento manter tudo à minha disposição dos alimentos saudáveis e que eu gosto de comer e que não vão ser prejudiciais pra mim. E acho que foi o primeiro, assim, né, que a gente buscou entender. Depois, aqueles mais simplesinhos, mas que também faziam sentido na rotina de estar mascando um chiclete, de quando estiver mexendo um recheio ou preparando algo que seja de fácil acesso, de só pegar e colocar na boca. Aí eu tava mascando chiclete, tomando uma água, um chazinho com gelo, fazendo outra. Chimarrão me ajuda muito. Chimarrão, verdade. Eu passo o dia inteiro tomando chimarrão. Tu toma até hoje, né? Chimarrão. E é algo que eu gosto, que já era hábito, mas é algo que acaba ajudando, porque se é pela vontade de estar fazendo outra coisa em paralelo, né, à produção, eu tô sempre ali tomando meu mate, mascando chiclete. E o principal, acho que foi o dia que eu mais associei ao que eu te falei do afeto, foi o dia que a gente combinou de montar um pratinho com tudo que eu tivesse vontade de comer. E aí teve um dia de uma produção muito grande de massas e brownies e recheios de brigadeiro. E aí tu deu a ideia de colocar tudo que eu tivesse no pratinho, eu deixei o pratinho ali, e aí passei o dia produzindo ali, e aí deu vontade, vou aguentar a vontade, vou botar no pratinho. E fiz isso, e aí no final do dia, tu até tinha sugerido, pode, sei lá, trocar pelo café da tarde, ou ser a tua porção de doce do dia. E aí, quando eu vi o prato, era
eu não serviria aquilo pra ninguém, nem pra um amigo, nem pra um familiar, muito menos pra um cliente. Não era algo legal, algo que desse vontade. Era uma quantidade que eu não tava com vontade de comer. Se tu me oferecesse, mesmo que um doce bonito naquela quantidade, eu não tinha vontade, não fazia sentido eu comer. E aí eu teria comido, num dia normal, toda aquela quantidade, sem nem ter percebido, sem nem ter... E aí, no fim, eu não comi. E eu pensei, pô, que injusto, sabe? Olha quantos doces lindos eu servi hoje. E aí, pra mim, no fim do dia, o que ia sobrar era um prato cheio de retalhos que não ia me dar... Ia só ter matado ali a vontade do momento, mas que a longo prazo não ia E tu percebeu visualmente também, né? O quanto o susto, né? O susto, né? De tudo que tu teria comido, né? Foi enchendo aquilo ali. Então, aquilo te impactou, né? De certa forma. E tu acha que hoje, assim, se a gente fosse falar sobre como está a tua relação com a comida hoje, depois de todo o trabalho que a gente fez, de todas essas estratégias que tu disse que funcionou pra ti, de diferenciar a fome da vontade, de aplicar esses pequenos detalhes de tomar chimarrão, de comer chiclete, que era a ideia de ocupar a boca enquanto tu estava produzindo, né? Ao invés de ir beliscando, tu acha que hoje, assim, a tua relação com a comida está como? Ela é muito melhor. Ela não é perfeita, porque somos humanos com emoções e dias. Assim como na terapia a gente entendeu que a minha ansiedade não estava curada, mas que ela estava reduzida e eu não tenho mais crises e eu não tenho mais nenhum problema muito grande com ela. Acho que com comida é a mesma relação. Na minha rotina, ok, se me dá vontade de comer um brigadeiro, se eu tô num aniversário, eu como um pedaço de bolo, mas não sinto mais aquele... Já que eu comi esse pedaço de bolo, amanhã eu vou comer outro e amanhã eu não vou na academia porque eu tô colocando todos os meus resultados fora e aí eu não vou comer. Eu gosto de comer legumes, salada, eu gosto de pratões bonitos e coloridos. Vou servir um prato de qualquer jeito porque eu já comi doce mesmo, já estraguei minha manhã porque eu comecei o meu dia comendo um doce. Esses pensamentos... Graças a nós, ao nosso trabalho, não acontecem mais, o que já deixa tudo bem mais tranquilo, bem mais leve. Um brigadeiro é só um brigadeiro. É só uma mistura de chocolate e leite condensado deliciosa. A forma que tu enxergou o alimento, né? A forma de enxergar o alimento. Agora, um brigadeiro é só um brigadeiro. Antes, o brigadeiro era... tipo, o teu conforto, a tua salvação. Sim, às vezes eu dava graças a Deus de ter um dia que eu não precisava ir na confeitaria, porque era um dia que eu não ia. Olha só. Não recomendo hoje, não imagino não ter a confeitaria na minha rotina. Eu adoro estar lá, eu adoro fazer as coisas, adoro estar atendendo as pessoas. A tua profissão era pesada pra ti, porque envolvia esse esquema da relação com a comida não estar saudável, né? Sim. E tu estar lá e ter que ser forte e lutar contra aquilo. E agora, tu já quer ir pra confeitaria, ficar lá, porque tu tá em paz com a comida, né? Sim, a ponto de até pensar, bom, é isso, e me contentar de que ia ser isso. Tô convivendo com doce, vai dar vontade, vou comer, é a vida, paciência, vou ter que lidar e vou ter que ter esse corpo e essa vontade, tudo que acarretava. Às vezes eu ficava super enjoada, não queria comer nada salgado de tanto doce que eu tinha comido. E às vezes eu acabava só aceitando, vai ser isso mesmo, porque essa é a minha profissão. Ou pensar, às vezes, em mudar de profissão, carreira, algo que eu amo tanto fazer, que brilha tanto meu olho. Não, então não vou fazer, ou vou pensar outra solução, outro jeito, só pra evitar. E não, né? Tinha outro jeito de ressignificar e de conviver com vários doces, sem precisar comer todos. E então a gente pode pensar que até impactou na tua profissão, na forma de tu lidar, né, com aquilo que tu gosta de fazer. E a comida tava ali, né? Tipo, olha como as coisas vão se conectando, né? O que não era pra ser um problema acabou se tornando por algum motivo, e depois até tu cogitou sair fora dessa área, mas aí depois a gente solucionou essas questões e aí tu foi em frente, assim, né? Que bom! E esse é o diferencial do comportamento alimentar, né? De mudar a mentalidade com a comida. Porque tu é definitivo. Tu muda
e leva contigo pra vida toda essa mudança. Não é uma coisa temporária, né? Tipo, hoje eu tô bem, né? Esse mês eu tô de boa com a comida, mês que vem eu já não tô de boa. Não, porque tu já aprendeu a transformação, né? De dentro que era uma pra queixa fora. que eu vim quando a gente começou, né? Isso. Foi, um mês de férias. Tô de férias, vou ir pra casa da minha avó, então eu não vou comer nenhum legume, então eu não vou tomar água, então eu vou comer... Não, ainda é a vida, ainda é a longo prazo, ainda são as somas de dias que formam um ano normal, né? Um ano normal. Emily, muito obrigada por participar do podcast. Hoje, estreando o nosso podcast aqui. Amei. E trazer da tua história e das tuas dificuldades com a comida, né? Porque não é uma coisa fácil de se falar. Não é uma coisa fácil de se abrir pra qualquer pessoa. E tu topou vir aqui contar a tua história hoje. Muito bom, muito bom. Eu queria te pedir pra deixar uma mensagem pras pessoas, assim, que tipo... Se tu pudesse dar, assim, pra quem tá ouvindo, uma dica, um conselho, o que tu diria sobre essa questão que tu vivenciou com a tua profissão e o alimento? O que tu diria? Acho que, voltando ao que a gente fez, eu acho que foi um caminho super saudável pra mim, então acredito que pras outras pessoas possam ser, se puder, com ajuda profissional, melhor, né? Mas tu entender o porquê, tu interpretar, parar de viver no automático, na correria, e interpretar o porquê que tu tá fazendo o que tu tá fazendo, e, se possível, lidar com esses gatilhos de forma melhor. Hoje eu tenho o exercício como um escape, algo que eu realmente gosto de fazer. Eu gosto de correr, eu gosto de ir no crossfit, na musculação. E talvez pra ti seja, sei lá, uma zumba, um passeio no parque com as amigas, ficar 10 minutos no sol, ler um livro na piscina, qualquer coisa que às vezes tu tá necessitando, não é comer compulsivamente, às vezes é só ter outro momento contigo e interpretar o que tu tá sentindo sem necessariamente ser com excessos e que te impeçam de estar cuidando de ti e de estar fazendo o melhor pra ti. Sim. Maravilhosa! Bom, gente, então fica aqui meu agradecimento à Emily por ter aceito participar do primeiro episódio do Pode Comer. E se tu gostou desse episódio, compartilha com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a tudo que a gente ouviu aqui hoje, a todas as dicas aqui, os spoilers do acompanhamento. E para ver os outros episódios que vão vir depois desse, te inscreve no canal, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!